mas para tirar da casa do Senhor apenas uma palavra errada. Então, que os irmãos fiquem com o coração aberto e espírito, para que o Senhor Deus me ajude a direcionar essa palavra ao coração dos irmãos, amém? Tá? Vocês estão prontos a receber, vocês estão prontos a abençoar, vocês estão prontos a fazer aquilo que eu vos ensinei. E vocês têm arrecadado arrecadações, vocês têm juntado doações para abençoar não só os de casa, mas também os de fora. Porque eu estava pesquisando a primeira igreja qual era arrecadadoras, que gostava de abençoar, a primeira igreja qual aprendeu a ser uma igreja de bênção, igreja de liberar ajuda, contribuições, arrecadar contribuições, a igreja de Macedônia. E depois veio a igreja de Coríntios, e depois após a igreja de Coríntios veio a igreja da cidade de, deixa eu procurar o nome aqui, que é um nome bem estranho. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Acaia. É uma cidade ali que fica nas províncias ali de Coríntios, ali da Grécia, regiões onde a igreja de Coríntios estava instalada. Ela também estava vendo o que a igreja de Coríntios estava fazendo, e tudo isso estava sendo alcançado. E todos estavam copiando, todos estavam falando, não, isso é bom, vamos fazer também. Então toda aquela região de Acaia, de Coríntios, da Grécia, todas eles estavam sendo alcançadas pelas instruções a qual Paulo tinha feito através da igreja de Coríntios. Porque Paulo, quando fundou a igreja de Coríntios, ele ensinou os princípios da palavra. Ele ensinou os princípios da lei, os princípios a qual Jesus tinha. E o princípio principal era que amais uns aos outros como Cristo amou a igreja. Esse era o princípio principal. Mas amar somente de palavra, amar somente de dizer eu te amo, eu estou contigo, isso não é amor. Amar é quando você se alegra junto, quando você vai e visita, quando você pergunta como está a sua casa, como está a sua família, está precisando de alguma coisa. Amar é você se doer, é você se doar, é você se entregar, como se você estivesse cuidando de um filho, como se estivesse cuidando de um familiar seu. Verdade, não meu importa Deus. que seja. Jesus. E Paulo ensinou isso à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios estava fazendo muito bem isso. Então Paulo teve por ali, enquanto Paulo estava em Macedônia, ele mandou mensageiros ir até lá para dizer todas essas coisas. Olha, estou feliz porque vocês continuam no princípio, porque vocês continuam na direção, porque vocês continuam no objetivo. Não era a intenção de Paulo fazer que o ego da igreja de Coríntios crescesse. Não era o objetivo de Paulo fazer com que a igreja de Coríntios ficasse com o ego em cima, eu sou melhor, eu posso, não era isso. Paulo estava agradecendo, a gente também devemos receber elogios. A gente também somos agradecidos, Deus se alegra. Quando a gente fazemos o correto, Deus nos abençoa de várias formas. Às vezes Deus usa alguém para falar, olha, tu és filho de Deus, tu és servo de Deus, né? Ali vai um servo de Deus, ali é bom a gente ouvir muitas das vezes que Deus se agrada de mim e de você. E Paulo se alegrava da igreja, mesma coisa do pastor Fabiano. Quando vê eu e você fazendo coisas boas para o ministério, coisas boas para o irmão, ele vai se levantar uma hora ou outra para falar, olha, eu tenho visto que a igreja tem se levantado a favor disso, daquilo. Eu agradeço aos irmãos, como muitas das vezes o pastor já fez. Não é para encher a nossa bola, não é para dizer que nós somos melhores, mas é para mostrar que tem alguém que está vendo tudo que nós fazemos de bom. Glória a Deus! Mas que para nós pensamos que ninguém está vendo. Como às vezes a igreja de Coríntios estava longe, uma cidade distante, mas Paulo em Macedônia sabia que tudo estendia a mão para a gente. Então, vendo muitas das vezes ninguém falar, olha, estou vendo que você ajudou, estou vendo que você fez, estou vendo que você dá, estou vendo que você oferta. Mas o Senhor Deus está vendo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Que a Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. No momento certo, na hora certa, o Senhor Deus se levantará e Ele nos irá ali nos exaltar. É o Senhor que tem que nos exaltar, não é o homem, não é a mulher, é o Senhor. Na hora certa, no momento certo, o Senhor Deus vai olhar para mim e para você falar, chegou o momento da exaltação. Chegou o momento de eu levantar você nessa terra, de eu te entregar aquilo que eu te prometi, de eu entregar aquilo que você sonha, os desejos do seu coração, porque você tem sido fiel. E a igreja de Coríntios estava sendo fiel nas ofertas,
estava sendo enviado nos dízimos, nas contribuições. E ali então Paulo começou então a dizer: obrigado, eu me alegro, eu estou feliz. Então a igreja de Corinto foi quem ministrava para a cidade de Acaia, para as igrejas de Acaia, daquela cidade, e aquela cidade estava pegando os mesmos princípios ao qual Paulo tinha ensinado para a igreja de Corinto. E muitas das vezes, através da igreja de Liberdade com Cristo, a gente possamos ali estar levando princípios aqui diante da palavra do Senhor para outros lugares. Quando a gente saímos daqui para levar a palavra numa congregação diferente, a gente está levando os princípios da palavra e princípios que nós aprendemos aqui. E quando vem alguém de fora pregar aqui, eles trazem princípios da palavra e princípios que eles aprenderam lá. Então a nossa vida é assim, é um ensinando, um ajudando o outro. São princípios da palavra. Glória a Deus. E a Bíblia diz que agora Paulo, ele agradece. Paulo, mas agora ele vem dizendo assim também: eu tive no meu coração o desejo de enviar os mensageiros antes que eu viesse. Por quê? Para que vós estivesseis preparados. Porque pode ser que em algum momento eu virei da cidade da Macedônia e talvez os macedônios venham comigo. E os macedônios eram homens a qual Paulo se alegrava com eles, falando: olha, a igreja de Coríntios está bem. A igreja de Coríntios está fazendo como a primeira igreja fez, que é a igreja de Macedônia. Então Paulo estava em Macedônia, numa igreja qual contribuía, numa igreja qual abençoava, num lugar onde os princípios de Deus também estavam instaurados. Ele falava bem da igreja de Coríntios, né? Só que no fundo, no coração de Paulo, ele tinha medo de que ele fosse, depois de ter ali, encontrasse fora dos princípios. Ele tinha medo de ir até a igreja de Coríntios e talvez chegasse lá, a igreja de Coríntios por algum motivo tivesse saído um pouco do propósito, tivesse saído um pouco da direção. Então ele preferiu enviar mensageiros antes até lá, levando essa carta agradecendo, mas também já orientando eles: olha, pode ser que em algum momento eu traga homens de Macedônia. Então preferi mandar avisar para que vocês se programassem, para que vocês ali já programassem melhor as bênçãos, para que você arrecadasse mais, para que você levantasse mais condições financeiras, para que você levantasse mais arrecadações, para que quando a igreja de Macedônia chegasse, para quando o povo de Macedônia chegasse, eles olhassem e vissem: realmente, Paulo, o que você diz acontece, o que você falou acontece. O Senhor Deus precisasse de algo, não teria. Mas eu sei que o pastor, que os irmãos iriam se reunir de uma forma ou de outra, ia dar um jeito. Mas se entrar alguém agora precisando, vidas estavam sendo alcançadas, e todos eram glorificados, o nome do Senhor era glorificado através dessas ações. E o nome do Senhor é glorificado toda vez que a gente abençoa uma vida. O nome do Senhor é glorificado toda vez que nós estendemos a mão para alguém. Porque nós não fazemos isso: olha, eu estou fazendo. Nós falamos: o Senhor mandou te dar, o Senhor mandou te entregar. E ele fala: glória ao nome do Senhor, glória a Deus. É o nome do Senhor que é glorificado. E Deus, quando o nome dele é glorificado, ele também nos glorifica nessa terra, ele também nos abençoa nessa terra. Como ele diz aqui, glória a Deus, aleluia, no versículo como nós lemos aqui: conforme está escrito, derramou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então o Senhor Deus derramou aos pobres a sua justiça. Não foi aos ricos, não foi aqueles que estavam num patamar mais alto, foi aos pobres. Foi nós que somos pobres, éramos perdidos, éramos pecadores. Não devemos falar: não, mas é o rico lá fora que tem que abençoar. Não é ele, não. É eu e você que temos que fazer. Sou eu e você que entramos por essa porta. Sou eu e você que falamos do nome do Senhor aqui nesse altar. Sou eu e você que saímos daqui abençoados. Então não é quem está lá fora que tem que abençoar, é eu e você. Nós somos pobres, éramos pobres, porque hoje, graças a Deus, nós somos ricos em Cristo Jesus. De nada temos falta, como fala os Salmos, né? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta.
De nada nós temos falta, irmão, porque o Senhor é misericordioso. Porque se hoje Ele quiser fechar a porta, Ele fecha. Se hoje Ele quiser repreender o devorador, Ele repreende. Se Ele quiser permitir o inimigo entrar na minha casa, na sua casa e fazer a boassa, Ele permite. Se Ele quiser permitir que a nossa saúde acabe, Ele permite. Então é Deus, em tudo o nome do Senhor tem que ser glorificado. Em tudo o nome do Seu Deus tem que ser exaltado. E Ele vai dizer no versículo 10, do qual nós lemos: ora, aquele que dá a semente, quem é que dá a semente? Glória a Deus. Quem que a Bíblia está dizendo? Não está falando do homem e da mulher, está falando do Senhor. Está falando de Deus, aquele que dá a semente. É o Senhor que dá a semente. É o Senhor que te dá o emprego. É o Senhor Deus que te dá a saúde. É o Senhor que te dá a condição de sair da sua casa. É o Senhor que põe o alimento na sua casa. É Deus que põe as condições financeiras da sua vida. Então é Ele que dá a semente, mas Ele dá a semente a quem? Aos que semeia. Então, se você quer que a sua semente ela multiplique, se você quer que a sua semente ela se espalhe, se você quer que a sua semente ela se torne de uma, vire 100, vire 1000, você tem que semear. Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que ali. Vai estar demorando para crescer, vai estar demorando para brotar, vai estar pequena ainda, mas daqui um dia ela vai brotar, daqui um dia ela vai multiplicar. E de uma semente você faz 2, faz 3, faz 4, e ali vai crescendo a sua prosperidade. E ali vai crescendo o alimento na sua casa. E ali vai crescendo na obra do Senhor da mesma forma. O Senhor Deus dá semente para mim e para você. O Senhor Deus deu 2 kg de arroz para você, 2 kg de feijão para você, 2 kg de açúcar. Cada um pega um, põe aqui no altar. Não vai faltar, porque o Senhor Deus, daquele um que Ele tirou, mas não vai. Não, Ele multiplica. Ele faz com que aquele alimento que ficou multiplique. Quando você vê, durou o mês todo. Quando você vê, durou o tempo todo. Até o momento que você tem condição de ir lá e comprar outro. Então a semente que Deus dá para mim e para você não é para a gente comer, não é para a gente guardar, não é para a gente plantar e falar só minha, não. É para você plantar e semear na vida de alguém. É isso que o Senhor Deus está falando na palavra dele, que nós temos que semear a boa semente, não só a palavra, mas a ajuda, alimento, semear ali consolo, semear, você está precisando de algo, visita, conversa, tudo isso ajuda alguém que precisa. Às vezes naquele momento você não tem, realmente você não tem, mas então Deus vai entender que a sua oração é como uma oferta na vida daquela pessoa, e através da sua oração Deus vai lá e envia quem tem para abençoar. Glória! Mas se você não tem e não vai orar, se você tem e não vai ajudar, não serve de nada. Então nós temos que olhar o que nós estamos fazendo perante a casa do Senhor. Será que o irmão, nosso vizinho, nosso amigo está morrendo do nosso lado e nós estamos passando como aqueles homens que viram o homem cair no meio do caminho? Eu estou indo para a casa do Senhor. Eu não posso te ajudar porque eu estou indo no museu. Não, nós não temos que ser assim. Nós temos que ser como aquele que parou, que nem podia ter parado, mas levou para um lugar onde poderia ser curado, onde as suas feridas seriam saradas. E ele falou: pode cuidar, na volta eu pago tudo. E a gente é preocupado só com os nossos, preocupado só com o nosso nariz, com a nossa casa, esquecendo da casa do Senhor. Então que nunca o Senhor venha permitir que o dia de amanhã a gente dependa de uma cesta básica. Que no dia de amanhã a gente dependa de 100 reais que alguém vai dar para a gente pagar uma conta de água e de luz. Que isso não aconteça em nossas vidas. Mas se acontecer, você sabe aonde você vai ter que precisar pedir ajuda. Se você pedir para o seu vizinho, se você pedir para o seu amigo, talvez ele vai até te ajudar. Mas vai sair falando: olha, o fulano ontem veio na minha casa e ele está passando fome, está passando dificuldades que a igreja necessita. O que você pode fazer por ele? O que você pode fazer pela obra do Senhor? Você pode limpar a casa do Senhor, você limpa. Eu não posso limpar, mas eu posso comprar um produto, você compra. Você não pode comprar um produto, você não pode vir, mas você pode ali fazer outra. Faça alguma coisa pela obra do Senhor. Faça alguma coisa que tenho certeza que Deus vai recompensar. Você quer bênção do Senhor? Você quer milagre da parte de Deus? Primeiro faça para Deus. Primeiro faça para alguém, para que Deus possa fazer por você. Se você não ama seu irmão, você vai amar Deus? Se não vê?
Não tem como, irmão. A palavra de Deus não ensina isso. Deixa o irmão de lado, que eu vou te prosperar. Deixa o irmão de lado e vida. Não é isso. É amar o seu irmão, amar o seu próximo como Deus amou a igreja. Glória a Deus. Ele vai dizer aqui, e tudo da vossa justiça. Então, veja, em tudo isso, no final, ele fala da vossa justiça. O que ele está querendo dizer com justiça? A gente tem que saber usar. Se você só usar semente, Devolve os lápis Deus do vai te Davi dar o agora dobro. pra Tati. Você sabe usar semente e Deus fala assim, eu não consigo pagar as contas. Se você não tiver sabedoria para lidar com o seu salário, com as suas contas, você vai ter sabedoria para lidar com o quê? Se você não for fiando um pouco, você vai ser fiando muito. Se você não quer dar 10 reais porque vai fazer falta, você vai dar 1.000, não vai. Então, irmão, se você for dar a obra do Senhor, Deus vai com alegria. Se você for fazer algo para o Senhor, Deus faça com alegria. E aí o seu Deus vai começar a prosperar. E aí o seu Deus vai começar a prosperar a minha e a sua vida. Talvez nós não somos prósperos ainda, porque nós vemos a casa do Senhor Deus padecendo e ninguém estende a mão. Porque nós vemos a obra do Senhor Deus padecendo e ninguém quer fazer nada. Escondemos o dízimo, escondemos o voto, escondemos ali a oferta. Damos aquilo que nós achamos que é bom, damos aquilo que sobra para Deus, para a obra do Senhor. Eu não estou falando isso por causa de pastor, por causa de ninguém. Estou falando que a palavra é de Deus. Eu falei que ia ser a palavra. Mas se a palavra de Deus é essa, eu vou falar. Se você quiser sair daqui com raiva de mim, eu não posso fazer nada, irmão. Aí vai ser pior ainda na sua vida, infelizmente. Se você quiser sair daqui bravo com o pastor bravo, aí é você com Deus. Eu estou fazendo aqui a palavra do Senhor, está escrito. Se você acha que eu estou mentindo, leia na sua casa. Peça o Espírito Santo de Deus para revelar o que a palavra de Deus está falando. Se eu estiver mentindo, você vem aqui perante o altar, pode me envergonhar. Você pode falar, se eu estiver mentindo, o pastor pode me envergonhar, porque eu não tenho medo. Eu falo aquilo que está dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. E aqui no último versículo ele vai dizer assim: para que em tudo enriqueça toda beneficência, ao qual faz, ao qual faz, que por nós se dê graças a Deus. Veja, no último versículo ele fala de riqueza. No último, aqui, ele diz que através de mim vocês irão dar graças ao Senhor. Então, você quer ser abençoado? Abençoe. Você quer ser próspero? Prospere a casa do Senhor. Você quer ter algo na sua vida que você quer ter? Abençoa a casa do Senhor. Abençoa aqueles ao seu lado. Abençoa o seu amigo, seu vizinho. Abençoa alguém. E quando ele falar graças a Deus, você vai lembrar dessa palavra. Que em tudo dê graças a Deus. Quando ele falar graças a Deus, Deus vai escrever lá: fulano abençoou tal pessoa e ele deu graças a mim. Então esse aqui eu vou multiplicar na vida dele. Quando você abençoa o outro, ele fala glória a Deus por isso. Fulano abençoou fulano e ele deu graças a Deus, deu graças a mim por isso. Então todas as vezes que nós abençoamos alguém e o nome do Senhor Deus for glorificado, toda vez que nós abençoamos a casa do Senhor, alma ser rendida aqui, pessoas ser alcançadas aqui, família ser alcançada aqui, o nome do Senhor Deus ser glorificado. Seja o que for, será abençoado também. Porque no dia de amanhã, seus filhos, no dia de amanhã, sua família, no dia de amanhã, seu vizinho, seu amigo, aquela pessoa que você mais ama que estará sentada aqui. Glória a Deus. E se ele precisar, e se nós precisarmos, poderemos dizer assim: está aqui. Você precisa estar aqui. Você precisa estar guardado ali. Os seus filhos estarão lá participando da escolinha lá. Então nós podemos fazer acontecer, irmão. Mas se nós quisermos colocar a mão no arado, se a gente quiser fazer o que é certo, a gente fazemos acontecer. Agora, se não, nem o próprio Deus vai fazer. Porque Deus não vai intervir no livre-arbítrio. Se nós não se colocar na posição, não vai ser Deus que vai puxar nós pela orelha e vai lá fazer. Não vai ser. Vai ser eu e você. Agora, se nós ficar sentado, parado, a obra do Senhor Deus também vai ficar parada. Então, que nós possamos, irmãos, cooperar com